E tá, olha aí, meu. Ô, Débora, o que a América fez com a Débora? O que a América significa pra Débora? E por que você tá aqui depois de 11 anos? O que a Débora virou na América? Nossa, essa pergunta é muito louca, porque eu acho que eu nem tinha parado para pensar desse jeito. Eu acho que algumas coisas, assim, existiram muitas frustrações no Brasil de sonhos que eu investi, mas o país não é muito acolhedor. O país bloqueia, o país te limita. E os Estados Unidos me deu uma margem infinita de sonhar. O que eu quiser fazer, existe um mérito que volta para mim de acordo com a intensidade do meu esforço. E isso é muito importante para mim, porque eu não sou uma mulher que cansa de tentar, que cansa de trabalhar. Bonito, né? Caramba. Obrigada. Né? Caramba, pô. Vai dar vários toques bons. Gostei. Então, eu não tenho medo de me aplicar, ou de trabalhar, ou de me arrepender, ou de errar. E os Estados Unidos, ele reconhece isso, ele valoriza isso. Então, acho que a Débora se tornou uma mulher que acredita muito mais nela por ver os sonhos e os investimentos realizados nesse país e que talvez tenha se tornado um pouquinho mais ambiciosa do que era, justamente por ver esses sonhos sendo realizados. Tipo, pô, já que eu consigo alcançar isso, então vamos alcançar mais. Vamos alcançar mais. Tipo, o próximo passo, né? Sempre pensando no próximo passo. Então, hoje eu cheguei no ponto máximo do sonho de business até então, porque agora eu já tenho 1 milhão de outros sonhos que se criaram depois das conquistas. E eu tô agora tentando, não sei, olhar mais... Hoje, perdão, qual é o seu business hoje? Eu sou empresária, eu sou diretora executiva de uma empresa grande aqui nos Estados Unidos, de restaurantes. Você não pode falar, não? Posso, eu sou diretora do Glass Knife. Nós somos uma das maiores confeitarias da Central Florida. Ô, louco! Muito legal. É porque a gente não comentou, lá em Nova York... Volta lá pra Nova York. Vai. É porque em New York eu acabei indo fazer esse curso de 1 mês, vendi tudo, né? Peguei passagem, cheguei lá. Aí eles, no curso, eles tiveram muito mais chance de me conhecer, os diretores da escola e tal, e me ofereceram uma bolsa de 50% pro curso que eu queria de 1 ano. Ô, louco! E aí eu peguei vários empregos, acho que eu trabalhava num coffee shop antes da aula, numa boate depois da aula, meio que não dormi pra pagar o outro 50%. E aí depois que eu me formei, eles me contrataram por 1 ano pra ser representante brasileira, depois eles me ofereceram uma bolsa de 100%, que até então era impossível, nunca tinha sido oferecida pra ninguém. Então eu tive uma história bastante linda com essa faculdade. Só que perpendicular a isso, eu precisava de emprego, né, pra bancar meu aluguel, e a escola era full time, 40 horas por semana. Então foram 4 anos muito sem dormir, assim, porque eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, estudava tarde, nunca foi dado, assim, né? E é muito engraçado, né, as nossas besteirinhas, tipo, eu vi os amigos da minha sala com super condições financeiras que estavam lá em Nova York, bancados com apartamento pago, almoçando fora. E eu tinha que comprar minhas coisinhas na lojinha de 99, o pão, congelava, a mortadela, tipo, era tudo muito calculado, sabe? E até pouco tempo atrás que eu consegui realmente me estruturar de uma maneira confortável. Só que esses trabalhos fora do mundo artístico sempre foram em restaurante. Então, organicamente, fluidamente, eu fui construindo uma carreira em restaurante. Porque eu comecei limpando mesa, servindo, de hostess, de bartender, não sei o quê. Aí, quando eu vi, eu já era assistente de gerente, gerente de serviço, assistente de gerente geral, dona, diretora executiva. Caraca! Foi um crescimento. Eu fico até arrepiada, assim, porque vem um filme de tudo que eu passei, que realmente foi muitas situações muito pancadas. E tá onde eu quis hoje, né? Acho que liderar uma equipe. Eu tenho 60 funcionários na minha empresa. Uau. Então, liderar, inspirar, dar suporte a esses funcionários que não foi necessariamente o tratamento que eu tive até chegar onde eu estou, é muito, muito valioso e importante para mim, sabe? Então, o dinheiro e o status, que era muito o meu objetivo do passado, uma mulher de talvez cabeça mais imatura, hoje em dia se tornaram quantas pessoas eu posso impactar positivamente na vida deles. Como eu tive chances de chegar onde eu cheguei, o que as pessoas que estão ao meu redor precisam, o que elas buscam. Óbvio que o business tem que ter sucesso, né? Mas eu acho que tem esse lado mais humano que eu busco hoje em dia, sabe? Sim. Como eu me comunico melhor, porque eu vim de uma criação de business de Nova York, que é muito desrespeitosa, às vezes abusiva, bem tóxica, de ameaças de chefe, de xingamento, de humilhação, mais ou menos o estilo nova-iorquino antigo, assim, né? E eu quero quebrar isso, né? Seria muito fácil eu tratar os funcionários da mesma maneira que eu fui tratada. Sim. Então eu tento ser uma pessoa melhor. Eu noto que, quando a gente chegou aqui, a gente ouviu 2 tipos de brasileiros especificamente,
pensando e agindo de forma diferente. O primeiro deles era aquele cara muito machucado, aquela moça muito machucada, porque chegou aqui, não teve uma vida fácil, teve que ralar pra caramba, foi pra empregos que não queria fazer. Acho que todo mundo tem que passar por isso. E aí, quando chegava alguém novo, falava assim, eu passei por isso, por que você não vai passar? Tipo, e não ajuda, né? Não vou ajudar, porque você também tem que passar perrengue. Exato. Eu sofri, por que você não vai sofrer? E eu via um outro tipo de pessoa, uma pessoa que também passou por humilhação, veio pra cá, sabe, não tinha o que comer, não tinha o que dormir nem nada, e agora, olha quem tá chegando e fala assim, não, eu passei por isso, então eu vou fazer o máximo pra você não passar. Isso é muito legal. E assim, é óbvio que quem ouve fala, porra, a segunda opção é o que toda pessoa deveria ser. Mas por que não é, né? Porque as pessoas continuam replicando esse sofrimento, assim, pro próximo. Não consigo entender, meu. Sabe o que eu acho que é? É a dor que você não aceitou que você tinha que passar. É aquela falta de abraço de, putz, eu passei por isso, mas eu me perdoo. Eu perdoo a pessoa que fez isso pra mim. Se você não quebrar esse ciclo, você não consegue se tornar uma pessoa melhor. Você vai ficar remoendo o porquê. Essa raiva de por que eu passei isso. Não, agora você vai passar também. Sim. Porque eu não respeitei e não aceitei e não me perdoei por ter passado por esse tipo de situação. As pessoas que conseguem quebrar o ciclo se perdoaram o próximo, entendeu que aquilo foi necessário para que ela se tornasse quem ela é hoje. Então, quando você tem esse senso, esse awareness, tipo, esse autoconhecimento, te ajuda demais a mover e liberar os traumas do passado. Porque as pessoas que tratam as outras mal, enfim, para meio que reproduzir o que passaram também, pode notar que normalmente elas estão no mesmo lugar ali, ó. No mesmo ciclo vicioso, nas mesmas situações que ocorrem na vida. Não progride, porque não consegue se libertar e aceitar. Gente, shit happens. É o famoso ditado aqui. Merda acontece na vida de todo mundo. Você tem a opção de como lidar com a merda. A gente não vai evitar a merda. Sempre vai ter a merdinha que tá acontecendo na sua vida. Agora, eu vou pegar essa merdinha e falar, merdinha, tu é desse tamanho, eu vou te deixar desse tamanho pra você ir diminuindo. Ou tipo, merdinha, mas porque outra merda desse tamanho vai aumentando. Então é como a gente lida com as nossas merdas. E as merdas estão presentes sempre. Exato. E o que te fez vir pra cá, pra Flórida? Menina, eu tava em Nova York nessa carreira maluca de business. Em algum momento, eu falei, a arte já não me satisfaz financeiramente, porque Nova York é carérrimo. E eu cheguei a fazer Off-Broadway, que foi uma mega peça lá. Cheguei a fazer comercial. Só que não dava, assim, né? Eu queria morar num lugar, né, decente, pelo menos. Eu morei em vários guetos lá em Nova York. E aí eu falei, gente, eu acho que eu vou investir em business um pouco pra me ajudar nesse momento. E... Qual que era a sua pergunta mesmo, maluca? Por que você veio pra cá? Por que eu vim pra cá? E aí eu entrei numa rotina de business, de restaurante tão sinistra, porque eu entendi que eu queria chegar no nível executivo de restaurante, e eu trabalhava, acho que eram 100 horas por semana, mais ou menos, que é 6 dias, umas 15 horas por dia. E aí, eu já comecei a entrar em curto-circuito, né? Eu fiz uns 2 anos, acho que foi de 2 a 3 anos nessa rotina. 6 dias por semana, 14 horas por dia, de 14 a 16 horas por dia. E aí o Covid bateu. Quando o Covid bateu, eu finalmente fui obrigada, todos nós fomos obrigados a parar e se olhar no espelho. E o que eu vi foi bem decepcionante para mim, porque eu estava chegando onde eu queria profissionalmente, mas eu já estava numa agressão psicológica, verbal, porque eu já era gerente na época. Eu só estava reproduzindo tudo que eu tinha vivido. E eu sei que eu tenho esse coração, essa alma, essa vontade de impactar positivamente a vida dos outros, e ela estava desaparecida, ela estava escondida de tanto tapa na cabeça que eu levei, sabe? Aí eu falei, tá, então vamos reprogramar os nossos próximos anos de vida. Você ralou tudo que você quis fazer, você fez, você conseguiu chegar na posição de gerência que você queria, mas qual é o tipo de ser humano que você quer ser daqui pra frente? E eu acho que Nova York já estava tão exaustivo, assim, pra mim. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso de qualidade de vida. Qual lugar que tem qualidade de vida pra mim? Um amigo meu morava aqui e ele falou, tem um quarto extra na minha casa, vem passar uma semaninha. Covid tá em todos os lugares, mas pelo menos aqui tem sol, aqui tem piscininha no condomínio. Falei, piscininha no condomínio, porque Nova York só tem rato e cimento. E céu fechado, né? E sujeira, céu fechado. E eu morava num quarto sem janela, um quarto era o tamanho da caixa de sapato. Caraca, meu. E aí, pelo mesmo preço, eu peguei um apartamento aqui com concierge, que eu acho chiquérrimo. Imagina, elevador, piscina. Eu falei, gente,
onde eu estava até agora, tipo... E aí eu vim pra cá, não tinha emprego, não tinha nada, eu só vim. Sim. Falei, eu preciso disso, porque se a minha saúde mental não tiver boa, gata, a carreira acaba aqui, porque você vai em autodestruição e você não consegue se reerguer. Falei, eu vou pra Orlando, porque o clima tá uma delícia e tal, e lá eu me viro. Mas é muito louco, porque mesmo sabendo que eu construí minha carreira de tijolinho em tijolinho, existe uma insegurança de, será que eu vou conseguir emprego lá? Será que a remuneração vai... Sabe, assim, tem várias questões, mas mesmo assim eu vim, na cara e na coragem. E aí, vida de Flórida pra você prefere, se comparado ao que você construiu lá em New York? Como que você tá bem, você tá feliz aqui? Como que tá sendo? É muito louco isso, porque na época de Nova York, a gente olhava pra Orlando como... sabe, eu sou nova-iorquina, esse povo de Orlando, sabe assim? Existia uma superioridade de tipo, a gente... Eu imagino que seja. Mas hoje ainda é assim, será? Com certeza, com certeza. Eu acho que os nova-iorquinos veem Orlando como aqueles bandos de imigrantes. Como se fosse uma galera menos... intelectual. Com uma mentalidade mais calma, talvez, ou menos aguerrido, menos empreendedor. Isso. Mais acomodado. Saquei. Interessante. Só que aí eu cheguei aqui, foi maravilhoso, que eu paguei minha língua em todas as áreas, sabe? Eu amo Orlando, eu acho que o estilo de vida, pro que eu buscava e pro que eu precisava, foi muito bom pra mim. Adoro o sol, amo piscina, verão, praia. Você mora em Orlando mesmo? Moro em Orlando mesmo. E aí, como casou o estilo, a qualidade de vida com esse emprego que eu tenho hoje, eu tô muito nas nuvens, sabe? Que delícia. É muito engraçado quando a gente tá numa situação tensa, como a minha de Nova York, a gente acha que aquilo é o que você merece e é o que você tem que passar. Mas não, existem situações que você pode escolher pra você que é um casamento de coisas boas. E que você merece estar em situações boas, sabe? E quando você chegou aqui, o que você fez? Que você foi trabalhar em quê? Eu cheguei aqui, aí tinha o namorado de uma amiga minha que também era do business de restaurante e falou, Débora, você tá aqui? Tem um cara que fechou o restaurante dele por causa do Covid, ele não tá conseguindo gerir, mas o lugar tá lá, por que você não abre um restaurante seu, né? E aí eu acabei entrando em parceria com esse cara, abri o meu restaurante chamado Sala Wine Bar and Bistro, em novembro de 2020, no pico da pandemia aqui também. Mas cara, desafiador, hein? Extremamente desafiador. Mas eu queria a experiência de dona, que até então eu tinha sido só o máximo ali de gerência, mas não tinha tido essa... E aí experimentei ser dona, foi uma grande merda. Pô, eu tenho uma presunção, é só uma presunção mesmo, de que uma das coisas mais difíceis que tem pra você fazer é ser dono de restaurante. Porque mexer com comida deve ser um negócio complicadíssimo. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim. Fora que tem muito... como fala? O pessoal coloca na justiça e... Processo. Tem muito processo. No Brasil. Não, aqui. Ô, louco, aqui. Aqui é a terra do processo, né, meu? Sério, gente? O que movimenta esse país aqui é seguro de saúde e advogado. Caramba! Para pra pensar. O que mais tem é processo. O que movimenta a América? Eu achei que era business, economia. Então, plano de saúde e advogado. Porque tudo para nesses dois. Só para pra pensar. Você mexe com um restaurante, o que você tem que ter? Sempre um bom advogado. Seguro e advogado. Seguro, entendeu? É tudo sabe? É tudo em volta disso. Então, eu fico pensando assim, pô, eu sou nutricionista, então, como eu fiz nutrição no Brasil, a gente estuda muito a parte da nutrição dentro de indústria, coisa do tipo. Então, cálculo de alimento para não haver desperdício, que já deve ser difícil pra caramba de você fazer isso, sendo dono de um restaurante, pra você não ter desperdício, não perder dinheiro e tal. Agora, tu tá fazendo um negócio ali, que de repente você tem um funcionário, que você não sabe se o funcionário tá cumprindo tudo certinho, que ele vai dar isso aí pro cara comer. Aí o cara comeu, saiu, passou mal, o cara pode voltar lá e te prejudicar, cara. Então, deve ser muito cuidadoso mesmo, né? Então, é porque eu já estou no business de restaurante há muitos anos, mas hoje em dia eu penso, cara, a margem de lucro de comida, você não pode... Não é igual tecnologia, que você quiser vender um software por 1 milhão, 10 milhões você vende. Entendi. Comida... Tipo assim, um prato de pasta, você não pode vender por $500, tem que vender ali 17, 15, sei lá, tem uma margem, né? Entendi. Então é um business muito difícil. A inflação que a gente tá passando de preço de comida tá impossível. Tá foda mesmo. E o Covid ferrou a nossa indústria de uma maneira muito agressiva. Porque trabalhos remotos
com o mesmo pagamento da hora de chefes de restaurante, estão imensamente disponíveis, e a indústria de restaurante é pancada, você fica em pé, cozinhando, lidando com pessoas, tipo, não é a coisa mais facinha, Sim. gostosinha de viver. E o seu trabalho é no momento de lazer da maioria das pessoas, né, cara? Então você não tá Exato. curtindo a hora que o mundo tá aproveitando, né? Exato, a vida inteira eu trabalhei final de semana, feriado, Natal, até hoje, assim. Então é uma indústria bem pancada, assim, realmente a gente trabalha para servir o próximo. Sim. Eu acho que isso é o que ainda me move, porque eu gosto muito de servir, enfim, de me conectar com as pessoas dessa maneira, mas é uma indústria pancada, assim. Por isso que eu foco muito nas minhas habilidades de comunicação em business. Porque no dia que eu falar comida não é mais para mim, eu uso essa mesma caixinha de habilidades em qualquer Exatamente. outro business. Outro segmento, né? Exato. Sim. E entrando nisso, o que a Débora quer pro futuro? O que você tem feito de plano, assim? Eu tô muito, muito feliz com essa experiência de agora, porque realmente eu tenho crescido em áreas inimagináveis, assim, eu tenho desenvolvido talentos em áreas que eu tô achando muito interessante como empresária. Então eu tô começando a querer expandir. Eu sou diretora de uma empresa, mas talvez abrir um outro business aqui, e talvez dar uma consultoria aqui, começar a vender a minha experiência mesmo de gestão de pessoas e de negócios. Então acho que esse é o próximo passo. Pode crer, meu. Muito legal. Muito bom. Eu acho que você tem tudo pra dar certo, porque você é comunicativa, e eu acho que muito mais do que só o expertise que você construiu. Tá foda, hein, Mito? Ele é muito fofinho, titia. Ele acha que ele é cachorro. Ele acha que ele é cachorro. Então ele eu acho que isso que você quer fazer, ele depende muito mais do que o expertise, ele depende também de você ter um grande poder de trazer a pessoa pro seu lado, né? Da pessoa realmente sentir confiança no que você tá fazendo, e a comunicação é um fator preponderante pra isso acontecer. E ela não tem medo do novo, né? Ela não mete a cara, vou fazer, eu quero isso, vou até o fim. Isso é muito, muito legal, muito bom. Muito massa mesmo.